com todas as sortes de bênçãos. Já é a melhor noite de nossas vidas. Quero agradecer as inúmeras felicitações a mais de 5.000 contatos, me desejando uma noite de descanso, de feriado com a minha família. Muitíssimo obrigado. Não tenho habilidade para responder a todos, mas aqui de público recebam todos o meu abraço, meu muito obrigado pelo carinho manifestado. Acredito que vocês também descansaram bastante. Amanhã, sábado, eu especial não trabalho, muitos dos irmãos vão voltar à atividade normal e vamos dar sequência então à nossa vida, tá bom? Olha, eu não vou me ater muito e eu quero apenas trazer à memória algo impressionante e que nós devemos defender. O Evangelho é o sagrado direito da liberdade. Não existe evangelho sem liberdade. O que Cristo veio conquistar foi a liberdade. O povo judeu não tinha esta liberdade cultual, não tinha esta liberdade cerimonial. E foi exatamente esta liberdade que Cristo veio trazer. A igreja do novo pacto, ela não está debaixo de imposições. A igreja do novo pacto, estabelecida em 70 DC, ela não está debaixo de proibições. O sagrado direito do evangelho é a liberdade. E esta liberdade não pode ser cerceada. Ninguém deve impor limites, restringir, colocar impedimentos, gerar proibições. Repito, em graça, a liberdade é um direito sagrado, conquistado naquele madeiro. O cerceamento, toda proibição, toda tentativa de impor limites sobre a igreja de Cristo, que são as vidas, é uma afronta aos direitos conquistados por Cristo. Eu quero ler com você o que disse Paulo à igreja dos Gálatas, e que por algum momento estava se permitindo o retorno ao jugo da escravidão. O jugo da escravidão, debaixo da lei de Moisés, dizia: não pode isto, não pode aquilo, não toque aquilo outro. O jugo da escravidão dentro do sistema religioso arcaico diz: não corte o cabelo, não pinte as unhas, não coma carne de porco. Aliás, as mesmas imposições debaixo dos judeus. Nós não podemos agora, que saímos dessas imposições, cercear a liberdade conquistada pelo Evangelho, de novo, entre a igreja de Cristo. Não há imposições de limites, não há proibições. É claro, e antes de lermos, porque você já leu aí, é preciso se dizer com bastante atenção que liberdade não é libertinagem. As pessoas confundem a liberdade cerimonial, a liberdade do jugo da escravidão, a liberdade cultural, aquilo que era proibido aos judeus, não podiam comer isto, não podia tocar aquilo, não podia beber aquilo outro. Paulo disse aos Colossenses: todas essas coisas com o uso se destroem. É preciso entender que a liberdade conquistada por Cristo não me dá o direito de viver em libertinagem. E este também é um dos problemas crônicos na graça de Deus.
A pessoa sai do sistema religioso e deixa lá o temor que ela tinha, o caráter cristão, o procedimento, e vem para a graça de Deus e faz aqui uma libertinagem. E ele bebe com escândalo, e ele faz e acontece, só que isto é dar lugar à sua natureza carnal, o que não é louvável diante de Cristo. Então vamos ler o que disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você vê que a liberdade aqui, a palavra, a semântica desta palavra, não mostra uma liberdade assim, eu sou livre e faço o que eu quiser. Era uma liberdade que tirava as pessoas do jugo, da proibição, da obrigatoriedade, do não pode, do não toque, do não faça. Você pode ver que a continuação da palavra fala sobre o jugo da escravidão, e no versículo 2, 3, 4 fala sobre a circuncisão e os ritos cerimoniais. Então ele disse, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Libertou ou não libertou? Libertou. A pergunta que eu faço é, se eu estou liberto em Cristo, existe alguma imposição de algo que eu faça que pode me condenar a nível espiritual? Não. Significa que para os judeus era proibido comer carne de porco. Deus, Jesus, nos libertou desse jugo que era uma escravidão que se vivia. Era uma ofensa, até por conta de alguns assuntos cultural que não cabe aqui. Ora, se eu como carne de porco, eu posso ser julgado por alguns judeus? Não. Por quê? Porque como parte da Igreja de Cristo, não há sobre a minha vida cerceamento desse direito adquirido. Eu sou livre. Então, comendo ou não comendo, nada pode impedir esta minha liberdade. Então, ninguém que diga, eu estou em graça, pode dizer a você, você não pode fazer isto, porque isto, há 2000 anos atrás, foi oferecido a Dionísio, o deus do vinho. Ora, mas há 2000 anos atrás, e Cristo quebrou esta maldição sobre a minha vida e conquistou o direito de a minha consciência discernir o que é certo e o que é errado. Sou eu que defino sobre a minha vida. Ninguém presta conta a Deus por mim. Cada um prestará conta a si mesmo a Deus. Este é o direito sagrado conquistado por Evangelho. Nós não devemos mais permitir, como outrora no sistema religioso, em que o pastor dizia, não usa bermuda. E ele usava lá os argumentos de Levítico. Não corte o cabelo, não use esmalte. Ora, estava aqui restringindo, impondo limites, impondo condições para que eu servisse a Cristo. Como nós não conhecíamos o direito sagrado dessa liberdade, estávamos submetidos aos rudimentos. Como é que agora, em graça, eu vou me submeter a alguém que diz, Geraldo, não pode fazer isto. Geraldo, não pode beber água com sal. Geraldo, você não pode usar terno. Geraldo, você não pode jogar bola. Isto aqui é cercear uma liberdade. Claro que a libertinagem é um assunto que não está em pauta, porque já somos senhores do saber que Cristo não nos chamou para a impureza. Cristo nos chamou para o bom proceder no Evangelho. O Evangelho tem um proceder. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Toda a teologia paulina, que na verdade não era dele, era do Cristo ressuscitado, Paulo defende a liberdade
cristã, direitos conquistados por Cristo. Não há mais esta imposição. Não há condenação. Eu estava fazendo uma breve visita ao Facebook e você lá encontra irmãos se dizendo em graça, condenando outros irmãos em graça. Ou seja, dizendo, aquele irmão dançou, está no sistema. Ué, ele dançou, mas ele não é livre. Se ele dançou é porque está alegre. E a alegria é um fruto do Espírito. Nós estamos no ministério do Espírito. Ou há alguma pregação de Paulo proibindo pregar? As pessoas condenam o sistema religioso porque o sistema religioso escraviza as pessoas. As pessoas saem do sistema religioso, vêm para a graça, querem impor limites, dizendo, isso não pode, aquilo ali não pode fazer isso, porque isso não é de Deus. Ora, isso aqui, repito, é cercear a liberdade. Isto é uma afronta aos direitos adquiridos por Cristo. Isto é afrontar a Cristo. É como a princesa Isabel, que deu carta de alforria, não sei se o nome certo é esse, deve ser, deu carta de alforria aos escravos e ainda passaram muitos anos, eles continuavam escravos porque desconheciam a sua liberdade. Cristo nos libertou. O povo em graça, pelo menos os que me ouvem aqui pelo YouTube e os que se reúnem no Sarapuí, eles são livres, não são escravos de um sistema, não receberam carteirinha, não têm aqui um diploma, eles não são membros de igreja de homens, não pertencem a um segmento religioso, eles são livres, são donos das suas atitudes, tiveram a consciência e a mente renovada para entender que esta liberdade não pode ser para dar lugar à sua carne e nem permitir que eles entrem debaixo de um jugo de escravidão. Então nós temos que cortar pela raiz todas as pessoas que se aproximam a nós em nome de graça e ainda vêm com esse ranço do sistema religioso e dizer, não, você não pode fazer isto, tu não podes aquilo, não podes aquilo outro. Cortar o cabelo é do sistema. Ah lá, você dançou, está no sistema. Ih, meu irmão joga bola, isso é um sistema. Não. Em graça não permitimos isto, porque isto é afrontar um direito adquirido. Eu não posso deixar de jogar bola porque eu sou cristão. Eu não posso deixar de fazer a barba porque eu sou cristão. Esse direito foi me dado. Eu sirvo a Deus no meu espírito. Os judeus precisavam do exterior. A carne era apresentada como complemento para a sua santidade. A nós, Igreja da Graça, em graça não. Em graça, nós servimos a Deus no espírito. Este espírito já aperfeiçoado nele reflete no meu exterior através da minha conduta e do meu bom testemunho. Como eu estou em sintonia com o Pai, eu sei discernir entre o bem e o mal, e é a minha consciência que me julga e não a opinião alheia. Olha o que disse Paulo em 1 de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 27. Leia comigo. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, disse isso Paulo aos Coríntios, numa cidade impregnada de idolatria, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Se quiser de ir, coma de tudo. Depois ele diz no versículo de número 28, porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo. Lembre-se, Paulo não está falando conosco aqui neste dia. Os ídolos não são nada, mas a atmosfera local
estava impregnada dessa idolatria. A cada esquina, para atualizar a fala, havia um prato entregue, ali havia uma oferenda a Ártemis, ali havia a Apolo, ali havia a Dionísio, ali havia a vários ídolos. Então Paulo está orientando os irmãos naquele contexto. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Ponto e vírgula, versículo 29. Consciência, digo, disse Paulo aos Coríntios, não atua propriamente, que a pessoa já está definida, que nada daquilo exerce mais influência nela, porque ela está debaixo da cobertura do mundo e subentende que o ídolo não é nada do mundo. Ele diz, consciência, digo, não atua propriamente, mas a do outro. Agora, leia, entenda com maturidade, pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Então, esse direito adquirido, esta liberdade em Cristo, a minha consciência, a minha liberdade, ela não pode ser julgada em graça pela consciência alheia. Não é aquele irmão que vai dizer para mim, você não pode usar bermuda. Quem disse que não pode? Então a minha liberdade é julgada pela consciência do outro? Ora, disse Paulo no versículo 30, se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado? Por que hei de ser, é vituperado que está ali? Porque se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou ações de graça? Sabe o que Paulo está dizendo? O que eu estou fazendo em ações de graça. Mas ele acha que o que você está fazendo é para Dionísio. Não é o que ele acha. A minha consciência não é julgado como é que é aqui? Deixa eu voltar. A minha liberdade, melhor dizendo, não é julgado pela consciência alheia. Diante de Deus, eu não sou julgado pelo que aquele irmão pensa, mas pela minha consciência perfeita em Cristo, de que aquilo que eu estou fazendo está em ações de graça. Vê se você entende. Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado, censurado, criticado, repreendido por causa daquilo que eu estou fazendo? Está em ações de graça. Então, não existe esta condenação por parte de outro. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você está com a sua mente bem definida em Cristo? Se o teu coração não te condena, maior é Deus do que todas as coisas. Doutrina de proibições é doutrina de daimon, é doutrina de homens maus, disse Paulo a Timóteo. Nos últimos dias, e eles estavam vivendo os últimos dias, o Espírito expressamente adverte que alguns apostatarão da fé, dando os ouvidos à doutrina de daimon, de homens maus, escrito demônio no português, ensinando a proibição de alimentos que Deus preparou para os fiéis. Proibição é doutrina de homens maus. Tudo o que é apresentado sendo recebido com oração é puro diante de Deus. E Paulo disse isso nesta passagem. Se alguém te chamar, coma de tudo. Agora, é claro, principalmente naquele ambiente de corrupção e cheio de idolatria, e a pessoa disser que aquilo foi sacrificado ao ídolo, e a cada esquina tinha um sacrifício a um ídolo dentro daquele contexto, Paulo estava dizendo a eles, olha, consciência não atua, porque a tua liberdade não pode ser
restringida, cerceada, não pode ser vituperada pela consciência alheia. Por quê? Porque se o que você participa, se o que você está comendo, se o que você está bebendo, se o que você está fazendo em ações de graça, você não pode ser vituperado. Por quê? Porque em graça não há essas repreensões. Porque em graça não há esse tipo de crítica. Porque em graça não há esse cerceamento, esta imposição de limites daquilo que você pode e o que não pode. Aliás, no contexto desta fala, Paulo disse: todas as coisas me são lícitas. Todas ou algumas? Todas. Paulo então completa: é claro que existem algumas coisas que não me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar. Porque se eu me deixo dominar, eu então não estou aqui dando fruto do domínio próprio. Mas impor limites, me proibir, dizer, não pode isso, não toque aquilo, não faça aquilo outro, não beba água com limão. Um abençoado me disse: você sabia que você está bebendo água com limão? E água com limão, quem bebia eram os budas na China antiga, pererê, parará, que pererê, que papapá. Eu disse: não sabia. O que eu estou fazendo em ações de graça. Agora, eu não vou cavar uma história da China com o Buda antigo, se este limão eu comprei aqui no mercado, Buda nenhum me vendeu. Então, você está querendo me reduzir à escravidão, cercear a minha liberdade, afrontar um direito adquirido por Cristo para que eu viva bem e saudável com aquilo que a minha consciência não me acusa, não me condena, porque eu não posso ser vituperado pela tua consciência alheia. Era exatamente isso que Paulo tinha falado. Deixe-me ver aqui. Vou botar aqui, esse programa é maravilhoso. Olha o que Paulo disse em Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 1. Acolhei-o ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Versículo de número 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então existe um em que a consciência não pode, a liberdade não pode ser restringida, cerceada pela consciência alheia. O que ele faz? Ele comendo de tudo, ele está acreditando que a consciência não julga, não condena. Paulo disse: um crê que de tudo pode comer, mas o débil só come legumes. Versículo de número 3. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come. Por quê? Porque Deus o acolheu. O que é que se tenta fazer, ainda também em graça? Cercear esta liberdade de quem come tudo. Abençoado, você come tudo? Come pé de moleque, come cocada, come isso, come aquilo. A minha consciência está dizendo: ele está errado. E você diz que está certo? Ora, abençoado, como que pode ser vituperado a tua liberdade por causa da consciência alheia, se é você que presta contas a Deus e não eu? Então, se você está em graça, eu só posso falar alguma coisa se você me pedir opinião. A vida é tua, foi te entregue de volta. Tu eras escravo no sistema religioso. Nós já saímos do sistema religioso exatamente por causa dessas proibições. Como vamos nos permitir, em graça agora, entrar debaixo de imposição, cerceamento, restringir e impor limites? Como que permitiremos isso? Se fizermos isso, vamos dizer que a liberdade conquistada por Cristo tem limites, deixa de ser liberdade. E Paulo disse: quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Quem és tu? Já sei. Um fariseu que ainda tem os ranços da lei,
que se entremeteu entre nós, a fim de espreitar a nossa liberdade em Cristo e nos reduzir à escravidão. Vive como escravo, ainda não se libertou de alguns temores, ainda está vendo o Buda milenar que bebia água com limão e quer trazer isto para o dia de hoje, aonde nós estamos na Nova Jerusalém, reinando em vida e em perfeita vitória, aonde o Buda já não exerce nenhuma influência sobre minha vida, porque o Buda em que ele se refere, uma estátua, são ídolos feitos por mãos de homens. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não andam. Olhos tem, mas não veem. Ouvidos, mas não escutam. Nós não estamos debaixo das influências de Buda. Nós estamos sobre o domínio do Espírito Santo, a ele submetidos, reinando em vida, em perfeita vitória, com uma consciência lavada, com o coração puro, e chegamos a Deus em plena certeza de fé. Em Cristo nós estamos verdadeiramente livres. Foi isso que Cristo veio fazer na minha vida e na tua vida. E ele disse então, faz diferença, Romano, corre não. Não corre. 14:5. Faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Alô? Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Para você hoje é errado tomar um balde de quisuco? Hoje é sexta-feira? Está definido isso na tua mente? Viva debaixo disso. Para aquele ali é certo beber um balde porque hoje é sexta-feira? Isto está bem definido na sua mente? Esteja definido na sua mente. Sou eu que vou dizer que isto é errado e que eu vou te proibir? Não, esta é uma liberdade que a tua consciência tem e ela não pode ser cerceada pela opinião alheia. Alô? Estamos em graça. Aqui, no território da graça de Deus, não há imposição. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Cada um de nós somos livres. O que não permitiremos, ou que você não deve permitir, é que alguém, em nome de graça, com atitude farisaica, legalista, com o ranço da lei ainda, venha até nós e venha espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo. Foi exatamente isso que Paulo disse aos Gálatas. Olha lá. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, disse Paulo, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo disse, não, você não está constrangido. Comigo você está livre, você é uma liberdade adquirida. Você não está constrangido, você é grego. Mas você não está, comigo, não está constrangido a se circuncidar. Versículo de número 14. E isto, disse Paulo, por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, alguns irmãos entraram ali e disseram, ó, Tito é grego, para acompanhar vocês tem que circuncidar. Paulo disse, na minha companhia, como eu estou aqui no momento como porta-voz da graça de Deus, Tito não será constrangido a circuncidar. É um direito garantido. Vocês não vão cercear, vocês não vão colocar limites. Nós somos livres em Cristo. Doa a quem doer, nós não vamos ser golpeados na nossa consciência por causa da tua opinião alheia. Quase 2000 anos se passaram. Tentam entrar no território da graça, cerceando o nosso direito. Dizendo que você não pode dançar, que você não pode usar um terno, que você não pode tocar uma guitarra, que você não pode se reunir. Vocês estão querendo nos reduzir à escravidão. Eu conheço muitas pessoas que estão no sistema religioso que querem cortar o cabelo
e o pastor diz, não corta. O pastor cerceou, impôs limite, restringiu, afrontou uma liberdade dada a Cristo. E querem fazer isso também na graça de Deus, não enquanto eu tiver voz, não enquanto eu pregar o Evangelho. Enquanto eu pregar o Evangelho, vou dizer a todos que me ouvem que o Evangelho da graça de Deus é o sagrado direito à liberdade de você viver, não com libertinagem, mas com uma consciência diante de Deus que para os puros tudo é puro e que você presta conta a Deus e a tua liberdade não pode ser vituperada pela consciência dos outros. Quem quiser impor limite a você está contra o direito adquirido por Cristo. Quem quiser restringir ou cercear a sua liberdade, te fazendo triste, querendo te proibir de tocar, de comer ou de beber, está insultando o que Cristo conquistou como liberdade para a sua vida. E disse Paulo no versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Eu me submeter a um jugo de escravidão? A minha esposa com vontade de cortar o cabelo e não cortar e viver triste? Eu com vontade de beber uma água com limão e alguém tentar me reduzir à escravidão, dizendo que isso há mais de 5.000 anos foi oferecido a Buda? Ah, você quer me reduzir à escravidão? Você quer que a minha liberdade seja golpeada pela opinião alheia? Se tudo que eu faço dando graças a Deus. Se você não come, meu amado, o outro come legumes. Deus acolheu para si. Cristo contra a censura da liberdade. Em graça não há censura. Em graça existe evangelho sem liberdade. Como o evangelho não é libertinagem. Se há imposição, se há vitupério, se há críticas, se há limite, isto não é evangelho. Isto é lei e graça misturado. Você gosta do evangelho, mas gosta também de acusar e apontar o dedo para o seu irmão. Você gosta do evangelho, mas você gosta também de dizer que aquele teu irmão está errado porque usa um terno. Ora, mas não há no evangelho proibição de usar terno. E o outro me disse, mas quem usa terno é o pessoal do sistema. Não, o pessoal do sistema é feito de homens e mulheres. Mulher não usa terno. O terno é um vestuário do uso do armário, do guarda-roupa masculino. Usa terno quem quer e quem pode. Quem não quer e não pode, usa um blusão, usa... Isso é uma liberdade, é um direito que o homem tem de usar aquilo que lhe agrada. E a minha liberdade não pode ser vituperada pela opinião alheia. Isto não é viver a graça. Que fique bem entendido, que fique bem estabelecido e que você desfrute desse entendimento, compartilhe com o outro e não permita que ninguém venha impor limites na sua liberdade. Repito, não use da sua liberdade para dar ocasião à libertinagem, a uma vida de promiscuidade, a uma vida de mau testemunho. As pessoas estão olhando para você, a sua esposa está de olho em você, os seus filhos estão acreditando que agora, de fato e de verdade, você anda sobre o domínio e o governo de Cristo. Se diz que está no Espírito, então andemos no Espírito, porque são os que são de Cristo, crucificaram a sua carne com as suas paixões. Mas permitir que uma pessoa entre aqui na minha casa e diga, ué, hoje é dia 25, você está comendo peixe? Ué, hoje é dia 25, ontem foi dia 24, amanhã é dia 26. O que há de misterioso no dia 25? Ou eu não sou livre para comer peixe? Amanhã é 26, eu posso comer sardinha? Não existe esse cerceamento de liberdade. Você é livre para comer peixe no dia 25, no dia 24. Ah, mas no dia 25 Jesus de Nazaré nasceu.
problema, eu não comemoro o nascimento de... Alô? Eu não comemoro o nascimento de Jesus de Nazaré. Eu comemoro a sua ressurreição. E a sua ressurreição não tem data estabelecida. Eu sei que em mim ele iluminou os olhos do meu entendimento para entender que a graça de Deus é o sagrado direito à liberdade de Cristo. Na melhor noite, vou ficando por aqui. Amanhã, às 20 horas, nós estamos de volta. Assim é? Melhor noite. Lindo! Linda! Graça e paz.